Então, boa tarde a todos. É com uma honra que estamos aqui fazendo a nossa primeira reunião de divulgação do grupo IB Mulheres, né? Então, eu queria, um pouquinho antes de apresentar os nossos palestrantes, falar um pouco sobre o nosso grupo e como que ele começou. Não sei se vocês se lembram, mais ou menos, acho que foi em março, né? O diretor convidou uma série de mulheres integrantes da nossa comunidade, sendo professores, funcionários, estudantes, e nós começamos a nos reunir e montar o nosso grupo IB Mulheres, que tem como objetivo discutir, intermediar questões de gênero dentro da nossa comunidade. Então, eu queria aproveitar, antes de apresentar as palestrantes novamente, falar um pouco sobre cada uma de nós, né? Apresentar aqui nossas caras. Eu sou Maria, do CET Fibranovos, que sou professora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva. Cada uma de vocês, se puderem levantar a mãozinha e se apresentar. Bom, então, com isso, para vocês conhecerem as nossas caras, a gente começa, então, esse nosso primeiro evento de divulgação, em que, assim que a gente começou o nosso grupo, a gente entrou em contato com os outros grupos de questões de gênero dentro da universidade, e um deles é o USP Mulheres. E a gente tomou conhecimento dessa cartilha, né, que trata sobre questões de gênero e de violência contra as mulheres, e a gente achou importante trazer, então, essa discussão dentro da nossa comunidade. Então, eu queria aqui apresentar, nós temos aqui a Maria Nadi, e também temos a Vânia Passinato, aqui também do USP Mulheres, e queria agradecer por vocês terem vindo aqui e ajudar a gente nessa apresentação e divulgação. Boa tarde a todas e todos. Para nós do USP Mulheres é um prazer sempre poder fazer essa dobradinha, né, unidade acadêmica ou, enfim, qualquer outra unidade da universidade e o nosso trabalho lá. Então, eu sou psicóloga de formação, mestre e especialista em saúde coletiva, venho trabalhando com gênero há algum tempo e, mais especificamente, nos últimos 4 anos, eu trabalhei na administração municipal, na Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, na coordenação de enfrentamento à violência contra as mulheres. E eu conheço muito pouco do universo da USP, eu tenho experiência acadêmica fora daqui de São Paulo, mas o que dá para dizer é que, infelizmente, o que acontece aqui acontece lá, e nas diversas universidades brasileiras as mulheres têm sido, assim como na sociedade em geral, né, alvo aí de ações violentas, enfim. Deixa eu... como é que eu faço aqui? Deixa eu ver. Apoio. Tá, pronto. O vídeo está onde? Acho que no Google. Isso. Aqui, pode deixar. Eu vou colocar um vídeo. Esse vídeo foi produzido por estudantes da Poli. E, assim, para além da organização que tem sido feita lá na Poli para acolher as mulheres em situação de violência de gênero, é importante a gente também ouvir o que as estudantes têm a falar, né? E o que a gente percebe é que isso acaba se reproduzindo em todas as unidades. Estava até conversando aqui com a professora Maria. É possível, a gente não tem ainda essa informação de forma estruturada, tal, mas é possível que lá na Poli, por ter uma maior quantidade de estudantes homens, né, explicitamente as alunas lá sofram mais com a violência de gênero do que aqui em unidades que existem mais mulheres, não só acadêmicas, como professoras, funcionárias, cargos de direção, essa coisa toda. Mas, de qualquer maneira, as sutilezas da violência contra a mulher, ela ocorre em todos os espaços. Meus colegas todo início de ano pegam a lista da FUVEST e procuram uma a uma todas as bichetes para fazer a lista das mais bonitas. Como se isso ainda não bastasse, eles adicionam no Facebook, mesmo sem conhecê-las,
para dar em cima delas. FUVEST não é vitrine de açougue. Esta mensagem é de grande importância para toda a comunidade politécnica. Por isso peço a todos que a ouçam com atenção. Todos nós nos orgulhamos de pertencer à Universidade de São Paulo, de pertencer à Escola Politécnica, ou seja, de pertencer a duas instituições líderes do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de formação de recursos humanos, do ponto de vista de geração de conhecimento. Entretanto, em ambas, e em particular na nossa Poli, há muito o que evoluir do ponto de vista do respeito das relações interpessoais. Assim peço que todos assistam aos depoimentos que se seguem e percebam que os fatos aqui relatados não condizem com a qualidade, com a inteligência e, principalmente, com a humanidade que se espera de um politécnico ou de uma politécnica, de um uspiano ou de uma uspiana. Muito obrigado. Um professor meu disse que não gostava de dar aula para mulheres, porque elas falam demais e dão dor de cabeça nele. Um aluno da minha faculdade tentou estuprar uma colega depois da cervejada do nabo. Quando ele foi contestado, ele disse que era livre para fazer o que ele quisesse e que se ela não quisesse, ela não devia ter bebido tanto. O professor de uma colega minha olha para as pernas das meninas e escolhe a que tiver com a roupa mais curta para ir falar na frente da sala. Isso é inadmissível. A menina vem de saia, parece que ela tá com fogo na calcinha. Não tem como não olhar. Ela quer dar mesmo. Conversa entre dois professores sobre uma aluna. Meu colega me disse que eu tinha que dar uma recompensa escolhida por ele por ter errado uma jogada na sinuca. Ele sorriu e segurou a minha cintura. Um colega da minha faculdade disse que só acontecem estupros nas festas porque as meninas bebem demais e que muitas fazem porque querem e depois alegam que foram abusadas. Meu colega da Poli me encontrou numa festa e pediu para 4 de seus amigos me segurarem enquanto ele me beijava. Depois disso, eles revezaram e ficaram comigo à força. Quando eu entrei na Poli como aluna, estava no 2º ano da escola, um professor passou por mim, que estava na porta da sala de aula, e me falou em altos brados: "Não sei por que mulher quer entrar na Poli. Depois ela vai largar para casar", e roubou a vaga de um homem. Isso para mim me chocou muito, eu só tinha 19 anos. Isso podia ter sido um ponto para eu desistir da engenharia. Mas eu gostava muito de engenharia, queria ser uma boa engenheira. A partir daquele dia, eu pus para mim mais uma missão, que era batalhar pela igualdade das mulheres e dos homens na engenharia, que isso não fosse a diferença. Passaram-se quase 40 anos e nós vemos que ainda tem o preconceito contra as mulheres engenheiras, contra as profissionais e as alunas. Mas a batalha para essa igualdade continua e essa é uma missão que eu vou até o fim.
Um professor meu ficou olhando para o meu decote e para as minhas pernas. Eu fiquei muito desconfortável. Na verdade, eu fiquei com nojo. Um colega de turma do meu ano não aceitou que eu não quisesse ficar com ele em uma festa e me bateu. Incrível que ninguém fez nada. Meu colega politécnico faz pose de bonzinho ajudando todo mundo e me deixou sozinha abortando o filho dele. Meu colega me ofereceu carona para a faculdade. Eu aceitei e na hora de eu descer, ele disse que eu poderia pagar com sexo. Isso não fez sentido. Um tal veterano achava que só porque eu era bichete dele, eu era obrigada a ficar com ele. Me seguiu numa festa e ainda falou em voz alta: achei minha bichete. Eu sou do centro acadêmico do meu curso e também sou do DCE. E eu sinto que no dia a dia da militância, muitos homens tentam tirar sarro da minha cara, como que querendo me lembrar que aquele lugar não é para mim. Uma vez, numa discussão política, um colega, que está se formando psicólogo agora, me chamou de vaca no meio do debate. Eu fico me perguntando, como é que esse psicólogo vai atender mulheres na clínica? Política é lugar de mulher, sim. O professor Tafé disse que não conseguia dar aula quando tinham mulheres com pernas bonitas sentadas na sua frente. Inclusive, uma vez pediu para uma aluna mudar-se de lugar. Isso é um absurdo. Eu sou aluna do cinema da ECA e eu estava dirigindo um curta-metragem para a faculdade junto com um colega. A gente era os dois diretores. E o fotógrafo, que foi fazer o curta com a gente, na hora de tomar as decisões estéticas e saber o que era importante, ele só queria saber a opinião do meu amigo, ele não queria saber a minha, sendo que eu sou tão diretora quanto ele. Eu tenho uma tatuagem nas costas, quase na nuca, e uma vez eu estava na faculdade, sentada, escrevendo uma ficha, e veio um professor meu, colocou a mão na minha tatuagem, perguntou a respeito dela, eu respondi, e depois ele virou pra mim e falou: nossa, essa roupa que você tá usando e nada é a mesma coisa, né? Sendo que eu tava usando essa camiseta, que ao meu ver não tem nenhum problema, mas mesmo que eu estivesse usando uma blusa muito mais decotada, eu tenho o direito de escolher a roupa que eu quero usar. Um professor que chama uma aluna de macaca, tem mesmo condições de ser professor? Um cara da minha faculdade se forçou para dentro de mim, enquanto eu me debatia e enquanto eu gritava para que ele parasse. Mas ele acha que isso não é estupro. Por acaso vocês acham que o que acontece dentro da universidade é diferente do que acontece fora? Por acaso os homens aqui dentro, os rapazes, as moças, são diferentes daqueles que estão vivendo na sociedade? Será que aqueles indivíduos que ficam perturbando as mulheres de todas as idades, que estão no ônibus, que estão no metrô, a qualquer hora, vão trabalhar, ou as meninas que estão estudando e que são perturbadas porque estão de sainha curta, porque estão com decote, será que isso que acontece fora, nas ruas, nos parques, no Ibirapuera, etc., é diferente do que acontece aqui dentro? Não é. Nós aqui dentro, alunos, professores, funcionários, somos exatamente iguais ao resto da sociedade. Nós fomos educados numa sociedade patriarcal,
machista que discrimina as mulheres. Em 1988, nós mudamos a Constituição e pela primeira vez, pela Constituição brasileira, homens e mulheres são iguais, têm os mesmos direitos e deveres. Mas será que mudar a lei muda os costumes? Muda os valores? Não. Foi muito difícil mudar a lei, mas agora nós temos que mudar o comportamento. Aqui na Universidade de São Paulo, nós sabemos que há muitas denúncias e sabemos que há comportamentos incompatíveis com os direitos dos homens e das mulheres. Há mulheres que são forçadas e justamente num momento tão lindo como esse que nós estamos vivendo agora, de entrada na universidade, de ter vencido a barreira, de mães e pais que estão aqui em festa. Por que ao entrar aqui dentro vão acontecer esses fatos violentos? Por que uma menina vai ser desqualificada? A sua inteligência é menor do que a do seu colega? Ou será que o professor que está desqualificando não entendeu que ela está lá porque ela merece, porque ela tem inteligência, porque ela vai ser uma grande contribuição para esse país? Violência só traz a destruição. Destrói a inteligência, destrói amor próprio, destrói a dignidade e até o estímulo para continuar estudando. Mas será que é justo, depois de ter vencido essa barreira, de entrar na maior e melhor universidade da América do Sul, ainda termos que enfrentar esse tipo de coisa? Não. Nós podemos mudar isso, mudar essa cultura da violência, entender que somos todos iguais, que se uma menina estiver a fim de ter alguma relação sexual ou não com um rapaz, ela tem que explicitamente consentir. Não é porque ela entrou num quarto para descansar, ou porque ela bebeu, ou porque ela está numa festa, que ela está disponível. Ela não está disponível. Temos que respeitar homens e mulheres, mas principalmente acabar com essa cultura do estupro e da desqualificação da inteligência, dos direitos das mulheres. Eu sempre fico chocada. Cada vez que eu assisto, sempre acho que o final vai ser diferente, mas nunca é, né? Então, pegando um pouco do gancho do que a professora Eva fala no final do vídeo, acho que a grande luta que tem havido aqui na universidade é nós estabelecermos novos parâmetros de relações entre homens e mulheres, né? Independente de como essa mulher ou esse homem se aproximaram e se chegaram e se vincularam à USP. E uma das questões que a gente levanta são muito voltada para a gente entender um pouco dos conceitos, né? Então eu vou fazer uma fala que ela tem dois momentos, um é bastante conceitual, provavelmente vocês já conheçam, mas é sempre bom a gente também estar refletindo um pouco sobre esses conceitos. E depois um pouco mais, a segunda parte falando um pouco mais sobre os passos que nós temos dado e como que as comissões têm sido orientadas a trabalhar.
Bom, então, conceito de gênero. Quando a gente vem falar do conceito de gênero no Instituto de Biologia, a gente tem que deixar claro que é diferente do que vocês tratam, né, que seria a classificação científica e agrupamento dos organismos vivos, mas para nós que estamos trabalhando mais no âmbito das ciências sociais e da psicologia, gênero para nós é entendido como aquilo que diferencia socialmente as pessoas. E isso é uma construção histórica, não só do nosso tempo, como histórica mesmo, né? Para quem vai estudar mais aprofundadamente como as relações de gênero são constituídas, a gente se depara com mais de 7.000 anos de história. Em alguns momentos, hoje ainda, vários dos pensadores que nós seguimos, eles falavam barbaridades a respeito das mulheres, né? Platão é um deles, Confúcio. Depois, agora, no período mais próximo a nós também, vários pensadores que hoje influenciam ainda a construção não só do pensamento moderno, mas, enfim, que eles também falaram absurdos por conta dessa construção histórica. E acho que hoje o momento, não só aqui da USP, mas da sociedade de modo geral, é desconstruir esses conceitos todos, essas formas todas de pensar, na perspectiva da gente construir coletivamente um novo pensamento e uma nova forma de nos relacionarmos, né? Quando a gente fala de identidades de gênero, é bom a gente sempre lembrar que, do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico, nós nascemos diferentes, homens e mulheres. Os corpos são diferentes, os corpos têm desenvolvimentos diferentes. Os homens realmente eles nascem com uma capacidade física maior do que as mulheres na questão da força, mas se uma mulher também passar por um treinamento, ela pode desenvolver a mesma capacidade de força que um homem. E isso no aspecto físico, porque no aspecto intelectual, no aspecto emocional, não há o que justifique essa diferença. E aí é que a gente começa a trabalhar com as questões da identidade que cada um vai criando. Nós não podemos nunca esquecer que o fato de ter nascido com o sexo masculino ou com o sexo feminino não nos define enquanto pessoas. Tem um conjunto aí de fatores que vão nos definir. Bom, e aí, por identidades de gênero, nós entendemos que o modo como a pessoa se identifica na sociedade com base no seu papel social de gênero e no sentimento individual de sua identidade, podendo ser de diversas formas essa compreensão sobre si. E a orientação sexual é como a pessoa se relaciona afetivamente, sexualmente, emocionalmente com as outras pessoas de um modo geral. E aí cada um também tem a sua orientação sexual. Pode ser assexual, bissexual, homossexual, heterossexual, pansexual e outras várias denominações que vão surgindo aí cada vez mais que essas reflexões vão sendo feitas. O que a gente percebe quando a diferença sexual, a diferença do sexo, na verdade, ter nascido num corpo masculino ou com um corpo feminino, ela interfere na vida das pessoas, né? Quando a gente começa a colocar que de um lado tem mais direitos e do outro lado tem mais deveres. Então, a sociedade coloca aí que os homens têm mais direitos sobre o corpo feminino e as mulheres têm mais deveres sobre este corpo feminino em relação ao que os homens imaginam que seja direito deles, né? E para a gente conseguir chegar ao que se pretende, né, que é a igualdade de gênero, está errado ali, não é de generoso, é de gênero. A gente precisa entender exatamente essa questão, né, que as alunas do vídeo colocam muito claramente, né?
E um dos jargões aí do movimento feminista, que principalmente as mulheres mais jovens têm usado isso muito mais declaradamente, não que nós, menos jovens, não utilizemos, que é o meu corpo me pertence. Né? Essa é uma marca muito forte, o meu corpo me pertence em todos os sentidos. Então, isso vai se desdobrar nas relações, principalmente dentro da universidade, de uma forma bastante hostil para as mulheres. E nesse sentido, é importante a gente lembrar, no começo, aqui antes de começar, eu estava conversando com a professora Maria, aí ela estava dizendo, não, porque tudo aqui na USP é muito recente, né? Assim, trabalhar com enfrentamento à violência de forma mais estruturada e organizada é muito recente no Brasil como um todo, no mundo, mas a gente vai falar mais do Brasil. Então, só em 2006, depois de tanta luta, depois de tanta violência, só em 2006, com a sanção da Lei Maria da Penha, que a gente consegue ter um documento legal que nos dê amparo para conseguir dar alguns passos nesse enfrentamento à violência. Né? E a Lei Maria da Penha, ela define que violência, embora ela seja muito focada na questão da violência doméstica, o que é importante ressaltar é que ela vai definir o que é violência contra a mulher, esteja ela no âmbito doméstico, no âmbito social, enfim. Né? Então, que violência contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E aqui são as mulheres que acessam a Lei Maria da Penha, pensando mais nessa vertente da violência doméstica. Mas, de qualquer maneira, mesmo que a gente não trate como violência doméstica, é importante a gente lembrar que todas as relações que estão relacionadas, ou melhor, que todas as situações em que a mulher vive, aonde ela pode estabelecer qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com ela, independente da coabitação, ela pode acessar a Lei Maria da Penha. E a lei também nos... como é que volta? A lei também nos dá a possibilidade de trabalhar de forma mais efetiva quando ela nomeia quais são as violências. A Lei Maria da Penha não cria nenhum crime novo, ela só reorganiza, só não, já é bastante, ela reorganiza o que existe no Código Penal e estabelece o que é a violência física, o que é a violência psicológica, o que é a violência sexual, a patrimonial e a moral. Quando a gente vai tratar da violência no âmbito da universidade, né, no âmbito universitário, a gente percebe que todas essas violências ocorrem aqui dentro. Né? E se a gente for restringir mais o conceito da violência doméstica, nós temos aqui o CRUSP, onde sabemos que várias estudantes sofrem violência cotidianamente, nesse aspecto mais estrito da Lei Maria da Penha, mas de qualquer maneira o tempo todo. Onde a gente percebe que a desigualdade ocorre? O acesso aos altos cargos de decisão. A maior parte das unidades tem homens na sua direção e a maior parte dos professores titulares também são homens. Quando a gente vai olhar para a quantidade de professores, que é o que a gente coloca, né, professor que tem dedicação exclusiva, esse número mais ou menos se equipara em todas as unidades. E em relação aos estudantes da pós-graduação, tem uma diferença pequena, onde mais homens estão acessando e na graduação mais mulheres estão acessando. Então a gente começa a perceber que o ambiente universitário, como foi falado não só pela professora Eva no vídeo, mas a gente vem percebendo isso o tempo todo, entram muitas mulheres, mas nem todas conseguem concluir o curso por várias razões, sendo que a violência de gênero é um componente forte. A quantidade de estudantes, mulheres, que trancam a matrícula, por algum motivo que não foi aí
explicitado, mas a gente tem condições de saber que ela sofreu algum tipo de violência, ela foi desqualificada de alguma maneira, ela foi desacreditada de alguma maneira, e isso impacta no crescimento acadêmico dela, e, enfim, e aí a universidade perde, porque a produção científica que essas mulheres poderiam ter feito, e muitas brilhantemente, né? É comum também, quando a gente percebe em algumas carreiras, que a maior parte dos autores e autoras, se for algo mais relacionado às ciências exatas, a maior parte das vezes o nome do homem está à frente do nome das outras pessoas que são mulheres, enfim. E isso tudo vai compondo esse ambiente universitário que pode ser hostil, né, e essas questões todas vinculadas ao assédio moral. E como, historicamente, os homens acham que podem usufruir, aí, com muitas aspas, desse outro corpo feminino, então também o assédio sexual e a violência sexual ela é muito presente. Por que agora a gente fala mais disso? Porque, como na sociedade, de um modo geral, as mulheres têm dito um não cada vez mais alto, né? A gente tem gritado cada vez mais. E um momento bastante expressivo aqui na USP, como um todo, em todos os campi, foi a CPI da violência sexual, a partir das denúncias das estudantes lá do quadrilátero da medicina, né, do direito, enfim, mas mais as estudantes da medicina, e onde muita coisa veio. Eu acompanhei algumas sessões da CPI, inclusive não só de depoimento das estudantes que sofreram violência, né, mas como também de diretores de algumas unidades, principalmente do interior, e prefeitos também do campo, de alguns campi e tudo mais. E o distanciamento, assim, aquela visão que as alunas passam aqui no vídeo, é o que acontece na realidade, né? E isso na CPI. Esse é um marco. A partir daí, várias professoras começaram a se organizar, os coletivos feministas, não necessariamente feministas, mas aqueles coletivos que estão mais focados nas questões dos direitos humanos, começaram a se deparar de forma gritante com isso. Então, hoje, a gente percebe que, quando algum coletivo de estudantes se aproxima do escritório, é comum a gente ouvir, não, porque a gente já recebeu mais de 200 denúncias, e nada disso é formalizado. Então, hoje, eu acho que a USP passa por um momento de se estruturar para começar a formalizar, e daí é o que estamos fazendo aqui hoje, nesse caminho todo, né, mais um passo que a gente dá nessa preparação das unidades, dos coletivos, enfim, para a gente conseguir formalizar essas... Eu não vou falar denúncia nesse momento, mas que a gente crie um ambiente para que as estudantes possam trazer suas queixas, que é um termo que a gente usa na psicologia, né? Então, que a gente receba a queixa dessas estudantes e que a gente consiga dar alguns passos, ter alguns parâmetros aí, o que for possível padronizar entre as unidades, a gente busca isso, mas, de qualquer maneira, que a gente consiga atender estas estudantes nas suas demandas, né? Por isso que eu não quero me fixar muito na palavra denúncia, porque nem sempre a denúncia é o melhor caminho. Seja amparado pela justiça comum lá fora, seja amparado aqui dentro para a aplicação das medidas disciplinares, né? Há necessidade de punir os agressores? Com certeza sim, mas a gente não pode colocar esse aspecto da denúncia e da punição de quem cometeu a agressão como sendo o fator principal de todo e qualquer trabalho que a gente possa fazer aqui na USP para enfrentar a violência contra as mulheres, violência de gênero, né? A gente não pode esquecer que quem traz essa queixa está num processo de fragilização muito grande. Então, às vezes, no afã de querer resolver o caso, a gente logo pensa, vamos denunciar, vamos instaurar a comissão sindicante, vamos punir, vamos expulsar, vamos... E aquela mulher
como que a gente pode trabalhar com ela, né? Fortalecê-la para que, no momento em que esse passo for dado, ela esteja realmente fortalecida para poder fazer todos os depoimentos que forem necessários, que internamente ela, inclusive, seja a protagonista desse encaminhamento todo, e que a gente tenha clareza que, em algumas situações, na maior parte delas, a gente vai precisar encaminhar essa mulher para algum serviço que faça o atendimento psicológico e o atendimento social, para que ela também se veja nesse processo e que ela consiga romper com a violência e retomar suas atividades, né? Bom, aí dos internos, dos encaminhamentos internos, de 2014, né, Vânia, que é a portaria que cria. Em 2014 foi publicada uma portaria que cria a Comissão de Direitos Humanos na USP. Então era como se fosse uma comissão geralzona, né? A partir daí pensou-se na estimulação da criação das comissões de direitos humanos nas unidades, porque ter uma comissão que pudesse dar respaldo a tudo que acontece na USP, perderia-se a especificidade da unidade, a autonomia da unidade e uma série de outras questões. Então, a partir disso, e com a criação do Escritório USP Mulheres, em 2015, algumas unidades já começaram a criar as suas comissões. As atribuições das comissões não estão padronizadas, existem comissões que só recebem essa pessoa que sofreu a violência, tem comissões que têm atribuições também de já ali fazer todos os procedimentos, pensando aí no caso de como lidar com o agressor e tudo mais, né? Então, nós estamos estudando isso, temos 27 comissões instaladas na USP de direitos humanos, algumas também se colocam no papel de ouvidoria, outras apenas de comissão de direitos humanos, e por ser comissão de direitos humanos, ela deve lidar com os outros aspectos também. Então, os preconceitos e as discriminações todas em relação à raça, em relação à pessoa com deficiência, em relação à classe, né, pobreza, enfim, essa coisa toda. Mas um pedacinho da comissão vai tratar das questões de gênero. E nunca é apenas né, assim, sempre tem a intersecção entre as várias categorias aí que as ciências sociais nos colocam. Existe também na USP a ouvidoria, que também pode ser um canal de aproximação de quem sofreu a violência com as instâncias da USP, né? A partir daí, as comissões de direitos humanos podem, ao receber essa queixa, ao conseguir estabelecer alguns parâmetros dentro das suas atribuições, ela pode propor para o diretor ou diretora daquela unidade a instalação de uma comissão sindicante, e aí, então, são feitos os procedimentos todos para chegar às medidas disciplinares. Algumas vezes, em alguns casos, a nossa orientação, que, enfim, é a maneira como nós estamos entendendo. Se for violência sexual, não tem como. A justiça comum precisa ser acionada. Agora, não é de pronto que a gente pega a menina, leva para a delegacia. Não. Então, a gente precisa também se preparar um pouco para como fazer esse acolhimento, como lidar com essas questões, o que levantar com ela nesse momento. E o primordial de tudo é assegurar o sigilo, para que ela se sinta confortável e acolhida e confiante de que o que ela contar naquele momento vai ser contado uma vez. Então, a gente orienta, inclusive, que esse atendimento seja feito com 2 pessoas da comissão, preferencialmente 2 mulheres. Uma que tem uma capacidade de escuta, que consiga interagir com a mulher que sofreu a violência, e outra que tenha a questão do registro, assim, que consiga escrever o mais próximo possível e o mais completo possível do que está sendo falado ali naquele momento, porque esse é o registro.
que é uma questão que a professora Maria estava colocando, que uma das perspectivas da comissão, organizando na página e tudo mais, daqui do Instituto, né, que vocês vão abrir um canal de comunicação, é trabalhar também com alguns conceitos. E um deles, para quem trabalha com enfrentamento à violência, é evitar ao máximo o que a gente chama de revitimização. A revitimização é a violência institucional instalada. Se eu chego para... Qual que é o seu nome? Para a Annelise, eu sofri uma violência, chego para a Annelise, aconteceu isso, isso, isso e isso. Aí a Annelise anota tal. Aí ela fala, agora você tem que falar com tal pessoa, com o diretor, que é o professor Gilberto. Aí eu chego lá, o professor Gilberto me faz as mesmas perguntas. Então eu estou revisitando o tempo inteiro, tudo que me aconteceu. E nenhum encaminhamento é dado. Aí depois, então, por qualquer motivo que seja, eu sou encaminhada para a professora Maria e, de novo, ela vem e me faz aquele balde de perguntas e tudo. Isso só piora a situação de quem sofreu a violência. Os encaminhamentos não são feitos, o acolhimento acaba sendo precarizado aí, né? E ela está sendo revitimizada. Então, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado de como receber essa mulher, como trabalhar com ela nesse momento. E ter também essa pessoa, nesse momento, ter lá com ela uma quantidade de informações que sejam... E a gente nunca sabe qual é a informação que a gente vai precisar dar, mas algumas informações mínimas, né? Isso ainda falando da violência sexual. Então, ela tem que ser encaminhada para um serviço de saúde. Aqui no HU, ou no Hospital das Clínicas, ou... Tem aqui perto também o Hospital Professor Mário Dengue, que também tem lá um serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência sexual. Enfim, se pensando aqui nas proximidades, né? Ela precisa passar por um serviço especializado no atendimento às mulheres em situação de às mulheres vítimas de violência sexual, pelas questões das profilaxias das infecções sexualmente transmissíveis, para a profilaxia da gravidez indesejada, e aí, caso ela, mesmo tomando a contracepção de emergência, ou não tomou ali naquela hora, se ela ficar grávida, ela tem o respaldo do Hospital Mário Dengue, o serviço que eles fazem lá, que é a interrupção da gravidez, caso ela deseje, né, o aborto previsto em lei. Então, essas informações têm que estar muito à mão, porque a hora que chega, eu não vou ficar, peraí, deixa eu ver aqui na minha mesa. Tá. Então, a gente tem que meio que decorar alguns endereços, saber alguns encaminhamentos para poder fazer isso. Se for uma violência física, sem ter sido sexual, é também necessário que ela passe por um serviço de saúde, para que ela seja cuidada, né? Existe uma portaria do Ministério da Saúde que determina que as provas para exame de corpo de delito sejam feitas pelo serviço de saúde. Aqui em São Paulo a gente tentou organizar, eu acho que o Hospital Mário Dengue é um dos que fazem isso, inclusive. Não só a coleta de provas da violência sexual, como da violência física. Aí ela não vai precisar ir para o IML, né, caso ela queira seguir com a denúncia na justiça comum e tudo mais. Dentro desse, aí voltando um pouquinho, eu acabei indo para o atendimento, enfim, voltando um pouquinho, preocupadas e preocupados, né, com esse processo de organização interna de todos os normativos daqui da USP, na reunião do Conselho Universitário de 11 de abril foi aprovada pela congregação a criação de um grupo de trabalho que vai rever, né, vai elaborar novas normas disciplinares que contemplem infrações relativas à discriminação de gênero e outras violências. Por exemplo, se agora, que nesse momento, alguém abrir aquela porta, estourando aquela porta, metendo o pé na porta, o diretor sabe o que ele faz. Ele tem lá os mecanismos dentro dos normativos da USP, quais são as medidas disciplinares e tudo mais. Se for um rapaz que chega aqui e dá um tapa em alguém, ele não tem isso escrito, né? Então, esses procedimentos todos eles estão sendo revistos, a comissão está sendo montada, já tem, no dia que ela foi criada, 3 pessoas já foram indicadas, é um professor da Faculdade de Direito, uma professora da Faculdade de Fonoaudiologia e a Procuradora-Geral,
mas outras pessoas também estão sendo indicadas. A professora Eva acabou de entregar para o reitor a semana passada, se não me engano, ou na anterior, acho que foi semana passada, uma lista com 4 professoras da rede Não Cala para comporem esse grupo. A Vânia Pazinato, que trabalha conosco, vai acompanhar também esse grupo, para que essas normas sejam efetivamente não só elaboradas, como implantadas. Que responde um pouco do que você estava colocando, né, Maria, professora Maria. O que fazer? Né? Então, a gente precisa olhar para a violência de gênero no âmbito da USP de uma forma que os normativos deem essas respostas, porque elas ainda estão por ser construídas e, às vezes, a gente não sabe o que fazer. Bom, do ponto de vista do atendimento específico, né, do atendimento psicológico, atendimento social, o ano passado, várias estudantes propuseram ao reitor, na verdade, demandaram ao reitor que se criasse aqui no campus do Butantã um centro de referência da mulher. E aí o reitor devolveu, façam a proposta, elaborem, vocês sabem o que é necessário fazer, façam essa proposta. Essa proposta foi construída por essas alunas, com o apoio da Rede Não Cala. Nós participamos, inclusive, também desse processo. Na época, a professora Vera Soares acompanhou bem de perto, e agora, já nas versões finais, nós também tivemos a oportunidade de reler tudo e fazer várias pessoas, não só do Instituto do USP Mulheres, mas de várias unidades da psicologia, da medicina, da Faculdade de Saúde Pública, da USP Leste, enfim, várias professoras e também da Guarda Universitária. Tivemos a oportunidade de reler todo o material. Ela está sendo fechada para poder entregar para o reitor. Enquanto isso não acontece, porque, na verdade, os serviços todos já existem aqui na USP. São serviços que estão desarticulados. Então, essa proposta é muito mais para articular o que existe do que criar uma estrutura nova, né? Talvez o que seja criado de novo é o comitê gestor, que reúne exatamente essas unidades todas que já prestam esse atendimento e que a gente articule e comece a atender de forma mais efetiva estas demandas. Então, aí dos encaminhamentos internos, como eu tinha falado, um é a questão da apuração, que não que ela seja secundária, mas não necessariamente é a primeira atitude a ser tomada, e também o acolhimento, que pode ser é sempre bom, né, que as assistentes sociais da SAS sejam comunicadas, não só pela violência que ocorre no CRUSP, mas na USP de um modo geral. O Hospital Universitário, Naves, é um serviço, é o Núcleo de Atendimento à Violência Sexual, ele fica no HC, a professora Ivete Boulos, que coordena esse núcleo. O próprio HC, como sendo uma das portas de entrada importantes aqui da saúde, e o CONFAD, que eu peço desculpas, eu não lembro a sigla, mas também faz um trabalho de acolhimento, mas ele é voltado, inclusive, todos esses serviços, tirando a SAS. Tirando a SAS, todos esses serviços atendem a comunidade de um modo geral, mas nesse processo de organização dessa rede, de articulação entre os serviços todos, as estudantes, as mulheres que trabalham aqui na USP, que dão aula aqui na USP, elas têm não é que elas têm uma porta diferenciada, mas elas têm uma forma de acessar esse serviço mais rapidamente, pela questão de estarem aqui, né? E é de uma responsabilidade da reitoria, de uma responsabilidade da universidade, cuidar e dar segurança para a sua comunidade. E enquanto esse centro não esteja efetivamente atuando nessa organização que se pretende, a gente pode trabalhar também com a rede de serviços de São Paulo, que são serviços especializados que oferecem atendimento psicológico, social e jurídico. Na cartilha, nós temos alguns endereços, nós estamos organizando no nosso site uma aba lá, rede de atendimento, com os endereços, dos endereços de São Paulo já estão lá,
faltam os endereços do interior, que a gente está levantando, mas são os centros de referência da mulher, que são serviços especializados no atendimento às mulheres em situação de violência. Num primeiro momento, eles estavam muito focados no atendimento à violência doméstica, mas a gente conseguiu ampliar essa compreensão que a violência de gênero ela precisa ser entendida nas suas nuances todas. A violência doméstica é uma das suas modalidades. O Centro de Defesa de Cidadania, aliás, o Centro de Defesa e Convivência da Mulher, nós temos o CDCM aqui do Butantã, na cartilha tem o endereço, e nós estamos, o escritório USP Mulheres com o CDCM, nós temos conversado, então, quando chega lá uma estudante da USP, elas nos comunicam, nós estamos, inclusive, hoje, um pouco antes de vir para cá, a gente estava conversando com a psicóloga de lá sobre o caso de uma estudante daqui da USP, e quando nós também temos acesso às estudantes que sofreram violência, que precisam desse atendimento, que demandam por esse atendimento, a gente também liga para lá e fala, estou encaminhando tal aluna com situação tal. Os CCMs, que são os Centros de Cidadania da Mulher, eles têm um papel mais de prevenção da violência, onde se trabalha muito a questão da autonomia econômica das mulheres e também a questão do que a gente chama de cidadania ativa, né? Então, que essas mulheres elas se tornem cada vez mais apropriadas das suas necessidades, das suas demandas, que tenham participação política e social, que participem de coletivos, que elas se sintam bem, enfim, né? E ainda existem dois outros serviços que oferecem, duas outras modalidades de serviço que oferecem proteção mais específica, que é a casa de passagem, nós temos uma na Zona Norte, e as casas-abrigo, que são de endereço sigiloso, porque são mulheres que estão em situação, estão em risco iminente de morte, né? E o que pode ocorrer aqui. Então, nós temos estudantes que foram, inclusive, encaminhadas para um abrigo enquanto se resolvia a situação na justiça do deferimento de medida protetiva, então ela tinha que sair de onde ela estava morando, e então a gente conseguiu isso, né? E tem esse respaldo todo. Bom, enfim, ao tempo que é uma apresentação mais singela, de um modo geral, para começar a se organizar, conhecer os encaminhamentos e tudo mais, era um pouco isso que a gente tinha para falar. E eu acho que, assim, se alguém tiver uma pergunta, eu acho que fica mais fácil. Não sei se a Vânia quer colocar alguma coisa. Não? Aqui fica o meu contato, o e-mail do USP Mulheres, a página, né, e os telefones de lá. Muito obrigada, Maria, pela apresentação. Então, alguém teria alguma pergunta? Algum ponto que gostaria de colocar para discussão? Tem, Renata. Obrigada por todo o apoio, por terem vindo. Na verdade, eu queria entender um pouco qual que é a relação do USP Mulheres com, por exemplo, essa Comissão de Direitos Humanos. Parece que tem uma comissão central de direitos humanos já formada, né? Ou não? Ou elas estão se formando? Não sei se eu entendi. As comissões elas são autônomas, né? Existe uma comissão geral que a partir dela se percebeu que era importante que as unidades criassem a sua. Não há uma relação hierárquica entre a Comissão de Direitos Humanos de uma unidade com essa que a gente chama de Comissão de Direitos Humanos da USP. Assim como também não em relação à ouvidoria. Não há uma relação hierárquica. O papel do escritório é o de acompanhar essas comissões que estão criadas. Então, hoje a gente está trabalhando na organização, a partir de uma leitura mais estruturada, enfim, das portarias das unidades que já têm, né, essa comissão criada. Então, nós estamos estudando como que
essas comissões estão... quais são as atribuições? Eu acho que esse é um ponto importante. Quais são as atribuições de cada uma das comissões que estão lá, para a gente pensar num procedimento mais organizado, né? E de acompanhar esse trabalho todo, que as comissões vêm trabalhando, algumas já existem desde 2015, outras são novas, como a daqui. Recentemente a gente recebeu a portaria do Instituto de Psicologia, que eu acho que é a mais nova de todas. Então, é mais o de acompanhar e de buscar orientar mesmo. Obrigada pelas orientações aqui. Eu fico com uma dúvida sempre, qual que é o melhor caminho? Eu sei que todos eles são importantes, mas eu sempre fico na dúvida se o empoderamento da mulher e ela aprender a lidar com a violência e se colocar diante da violência e se defender é o caminho mais eficiente, no sentido eficiente de rápido, né? A conscientização masculina, né, nesses casos de violência contra a mulher, né? E assim, que eu acho que isso também é uma questão importante. Essa eu não tenho a mínima ideia de como lidar com ela, mas queria ouvir um pouco da experiência de vocês. Assim, o que vocês acham que é mais urgente agora nesse momento? Começar a trabalhar a conscientização masculina ou continuar com o empoderamento feminino? Quando eu trabalhava na prefeitura, na coordenação do enfrentamento à violência, eu costumava dizer que eu enxugava gelo o dia inteiro. Que eu acho que é isso que você está perguntando. Quando é que a gente vai parar de enxugar gelo? Né? Eu não consigo afirmar, porque eu também tenho essa dúvida, mas eu acho que esses dois aspectos devem ser trabalhados. Né? Um debate que nós fazemos lá no escritório é o papel formativo que nós todas e todos temos, principalmente com os calouros. Né? No comecinho desse ano, comecinho já mais ou menos no meio do semestre, nós recebemos uma denúncia vinda, não foi a mãe desse estudante que nos procurou diretamente, procurou o sindicato dos trabalhadores, aí o sindicato entrou em contato conosco. Que o rapaz tinha chegado em casa perturbadíssimo porque haveria uma festa e ele estava sendo cobrado dos demais colegas aí que ele deveria ir para essa festa e ele tinha que embebedar uma menina e ele tinha que aprontar. E ele ficou assustadíssimo e falava para a mãe, eu acho que eu não vou nessa festa porque eu não estou afim de fazer nada disso. Então, o que a gente percebe a partir dessa situação? Grande parte dos estudantes, quando ingressam, eles não estão prontos para agredir as mulheres. Alguns trazem, sim, isso, né, da maneira como eles se comportam lá fora, eles se comportam aqui dentro. As informações que eles tiveram lá fora, eles vão tentar reproduzir aqui dentro. Só que eu acho que é um papel nosso discutir o tempo inteiro que isso não é uma brincadeira, isso não é mimimi das estudantes, né? Então acho que tem um trabalho aí fundamental nesse procedimento não só com os rapazes, mas também com as meninas, porque eu acho que as meninas não têm que aprender a viver com a violência. Eu acho que ninguém tem que aprender a viver com a violência, mas ela está aí, está dada, está colocada. Acho que é papel nosso refletir sobre quais são as melhores formas de nós trabalharmos para a construção de um novo pensamento, de trabalhar dentro da vertente da não violência, que é diferente da cultura de paz. A cultura de não violência é aquela que vem de uma construção aí do Gandhi, do Malcolm X e do Martin Luther King, que assim, em situações em que eu posso lidar com a situação de violência sem ser violento, eu vou, né? Agora, não significa também que a hora que eu perceber que nada está funcionando, eu vou partir para a agressão. Não, mas eu vou buscar lugares onde isso possa ser contido. E aí a gente vai para a justiça, enfim. Agora, de um modo geral, eu vejo, posso estar enganada, só a partir do debate. De colocar isso, de escancarar isso,
de fazer mais vídeos como esse que as estudantes da Poli fez, de publicizar cada vez mais, de levar isso para a sala de aula, de levar isso para todos os ambientes que a universidade oferece, né? Na discussão com as atléticas, na discussão com os CAs, com o DCE, com os coletivos, de repensar mesmo isso tudo. E eu acho que, ao mesmo tempo em que esse processo de conscientização dos rapazes, dos homens de um modo geral, né, aqueles que já praticam, começarem a minimamente se tocar que não é bem assim, por outro lado, a gente impedir que aqueles que não tinham essa perspectiva não iniciem, porque o grupo é forte. A pressão do grupo é muito forte. Eles passam por um processo assim, de pressão muito grande. Para quem é mãe de criança por volta, acho que hoje assim, de 10 anos de idade, até menorzinho ou um pouquinho maior, enfim, mas geral, essa turminha, a questão do bullying nas escolas não fica lá, ele vem para dentro da universidade. Então, nesse aspecto, e ao tempo que a gente trabalha com os rapazes, a gente trabalha com as meninas também, né? Desse empoderamento. Eu não gosto muito da palavra empoderamento, eu prefiro a palavra apropriação. Acho que as mulheres têm que se apropriar cada vez mais das formas que existem para que elas consigam se posicionar, porque elas também chegam muito parte, né? Chega aqui também muito submissa a essa construção social do patriarcado. Ainda hoje é comum meninas de 17, 18 anos falam muito fortemente, muito empoderadas, mas na hora que elas estão numa festa, elas estão fragilizadas, né? Eu costumo dizer que a minha consciência de gênero, a minha consciência de enfrentar a violência não me imuniza de sofrer uma violência. Então, eu não sei, eu vejo que a educação, de um modo geral, ela tem um papel primordial nisso tudo, mas a educação pensada de uma maneira mais ampla, né? E é papel da universidade fazer esse debate o tempo todo, seja em sala de aula, seja em outros espaços. Muito obrigada pela fala, eu aprendi muito aqui ouvindo você falar. Pensando nessa questão do encaminhamento, eu tenho pensado muito sobre isso, a questão da violência psicológica. Em casos de violência sexual, física, né, física de forma geral, você falou muito bem sobre as possibilidades de encaminhamento. E no caso de, por exemplo, nós participamos do grupo aqui, né, no IB, se alguém, alguma mulher aqui do Instituto, independente da classe, estudante, professora, técnica, nos procurar com problemas associados a isso, qual seria o melhor encaminhamento para essas questões? Primeiro, assim, um outro debate também que a gente faz muito fortemente em relação principalmente ao enfrentamento da violência psicológica, a gente tem que despatologizar a violência de gênero. Eu ainda tenho que travar, porque era violência doméstica o dia inteiro, enfim, agora... Enfim, a gente tem que despatologizar a violência de gênero. As mulheres que sofrem violência, elas acabam desenvolvendo vários sintomas, né, que são tratados na saúde mental, de um modo geral, como os diversos transtornos. Então, nesse processo de organização da rede aqui interna para a criação desse centro e tal, o Instituto de Psicologia está muito presente. Nesse exato momento, eu não sei se lá tem uma porta aberta específica, mas isso é uma coisa que a gente precisa ver. De qualquer maneira, os serviços especializados no atendimento à violência contra a mulher, eles têm esse olhar do sofrimento emocional, do sofrimento psíquico que essa mulher tem a partir do gatilho da violência. Se ela ia ou não desenvolver algum transtorno, não é a primeira questão que vai ser olhada. A questão vai ser, ela está sofrendo e ela está em situação de violência ou ela sofreu uma violência. E a violência psicológica é a mais difícil da gente compreender, digamos assim, do ponto de vista institucional, né? Então, a possibilidade de... Assim, a gente tinha histórias, e uma que eu acho que
é a que mais exemplifica isso, quando a gente fala de despatologizar. Numa das casas-abrigo do município, depois de 12 dias que uma mulher estava lá, ela tinha sofrido um atentado feminicida, né? Enfim, o agressor dela foi às vias de fato na tentativa de matá-la, só que fazia 15 anos que ela dizia que o que ela sofria ela não estava mais aguentando. E a família a via como uma mulher muito frágil, muito sofredora, que, ai, coitadinha, tal, e leva para psiquiatra, leva para psicólogo, leva aqui, leva ali, ali, ali. Como os profissionais também não têm na sua formação, e aí, como eu sou psicóloga, eu posso falar um pouco da minha época, né? Não sei hoje como está, a gente não estuda que a violência, aliás, que a saúde mental da mulher pode ter tido um gatilho diferente daquele que os manuais, que as teorias, que as técnicas nos dizem. Então, a grande parte de quem trabalha com saúde mental tem esse olhar muito direcionado para os transtornos que todo mundo pode vir a desenvolver a qualquer momento. E quando a gente começa a trabalhar com o enfrentamento à violência, a gente começa a perceber que não necessariamente aquela mulher teria desenvolvido algum transtorno se ela não tivesse vivido a situação de violência. Ela poderia não ter entrado no Me Escolhe. Infelizmente, como eu falei, violência contra a mulher é tão democrática quanto a AIDS. Não vê cara, coração, raça, etnia, nada. Né? Só que, assim, em relação à AIDS, em algumas situações, a gente sabe que hoje a gente tem muito mais claro como evitá-la. A violência nem sempre, porque a gente se aproxima de uma pessoa, a gente se afeiçoa por essa pessoa e quando a gente percebe está tão enredada, né? E aí, enfim. Então, o melhor encaminhamento hoje, se a gente for pensar em direcionar para um serviço, é um serviço especializado. Não que outros lugares não possam fazer esse atendimento, mas, enfim, que eu estava falando da mulher que depois de 12 dias que ela estava na casa-abrigo, ela acorda um dia e fala assim, nossa, pela primeira vez eu não choro em 15 anos, a hora que eu acordo. E ela se deu conta que pela primeira vez o que ela dizia não estava sendo visto como loucura. Ela chegou lá super medicalizada, então isso nos acontece o tempo inteiro. Uma coisa que me assusta aqui na USP é a quantidade de estudantes jovens que tomam medicação psiquiátrica. E não é medicação assim levezinha, não é um Lexapro, que é um antidepressivo mais leve e tal. Não, medicação pesada. Pesada. Então, acho que assim, vamos olhar um pouco para isso também e ver como, né, e estar trabalhando junto o tempo todo. Um rapaz, que bom. Então, foi dito durante a Comissão Parlamentar de Inquérito que dos 24 casos que suscitaram a instalação dessa comissão, só um resultou em punição do agressor. Queria saber se vocês têm alguns outros dados, se vocês estão os divulgando na... Eu sou um pouco cético com relação ao sucesso dessas campanhas todas que são feitas, embora eu torça para que elas sejam todas bem-sucedidas. Eu acho que seria muito importante... Oi? Eu não vejo dentro da universidade nenhum resultado, apesar da gravidade das denúncias que foram feitas, apesar da ocupação da SAS, que durou bastante tempo, que não teve quase repercussão entre a comunidade. Os casos de agressão foram tratados, na verdade, com desídia, para dizer o mínimo. E a reitoria não se interessou em formar nem comissões que fossem realmente representativas, porque a mulher que eventualmente sofre uma agressão vai ter que encontrar alguém em quem tenha confiança. Seria, a meu ver, muito mais razoável que essas mulheres que fazem parte das comissões, em cada uma das unidades, fossem eleitas democraticamente pelas mulheres dos institutos. Não foi assim. Na verdade, nem havia uma orientação nesse sentido. E a reitoria tem tido um comportamento ao longo de todo o tempo, esta gestão em particular, mas as anteriores, muito provavelmente, tinham um comportamento muito semelhante, de relegar não ao segundo plano, mas ao vazio absoluto a questão. As placas que tinham sido fixadas no começo ali da Rua do Matão, perto do prédio do Genoma, já foram retiradas. Essa era a campanha de conscientização
mais permanente que havia. Não há uma campanha institucional permanente. É claro, aí entraríamos em outras questões que me parecem ser mais basilares na questão da violência da mulher. Mas eu só queria saber se realmente esses dados vão ser divulgados, se vocês têm interesse em conhecer os efeitos, se a gente vai poder ter acesso a eles. Bom, quanto aos resultados da CPI, a gente tem que acessar lá a página da Assembleia Legislativa para poder, enfim, não sei, eu não tenho bem certeza se o relatório final já foi publicado, não tenho conhecimento. Em relação ao que você coloca, eu acho que é bastante pertinente, mas é tudo muito incipiente, como você falou, não essa, mas as outras gestões relegavam essa questão da violência contra a mulher a um vazio. Então, hoje a gente começa a sair desse canto, né, e começa a estruturar. É tudo muito incipiente. As comissões foram criadas até mesmo antes da existência do escritório. O escritório chega com esse olhar. A gente precisa trabalhar para organizar isso tudo, né? Então, não sei quanto tempo demora. Não sei se a gente pode prever já quais são os resultados esperados de forma tão consistente e tudo mais. Mas existe sim uma intenção. Em relação à ocupação da SAS, foi criada naquela época uma comissão, chama Comissão de Violência de Gênero no CRUSP. Ela trabalhou durante 1 ano estudando o que acontecia dentro do CRUSP em termos de violência de gênero. Foi produzido um relatório. Essa comissão já fez, inclusive, uma apresentação no dia 3 de maio, se não me engano, eu estive lá. Foi o dia que vocês foram lá, Gisele. Foi 3 de maio, né? Que eu saí correndo, uma das estudantes foi comigo, enfim. Foi apresentado para a comunidade de um modo geral, tinham pouquíssimas pessoas, era uma roda de mais ou menos 30, 35 pessoas, entre homens e mulheres. Tem uma pracinha ali no CRUSP, que fica bem em frente ao Sinusp. Eu não sei o nome daqueles, acho que é Espaço Ágora, uma coisa assim, não lembro. E das estudantes que moram no CRUSP, elas diziam, os agressores estão passando aqui o tempo inteiro. E eles estavam passando. Eu não conheço, então não consegui identificar, mas pela postura com que eles nos olhavam, tal, eu mais ou menos imaginei quem fosse. E amanhã, né? Amanhã de manhã tem uma apresentação, era para ter sido em final de abril, começo de maio, mas por uma questão de data das professoras da comissão com a chegada do novo superintendente, que é o professor Fábio, que veio de São Carlos para cá, está hoje na Superintendência de Assistência Social. Então, assim, conseguir essas datas estava difícil, mas então amanhã haverá uma reunião de apresentação formal desse relatório, então as coisas estão andando. Eu acho que o problema da USP é um problema da gestão de política pública, que é a questão da comunicação. Então, assim, uma questão que eu já tinha levantado, a gente precisa conversar com a assessoria de comunicação daqui da universidade para ver também como que a gente pode se apropriar desses outros espaços para poder divulgar isso tudo de forma mais ágil, mais consistente, com mais conteúdo. Por exemplo, as professoras da comissão tiveram um trabalho, e olha em quantos estamos aqui, quantos e quantas, né? Falar de enfrentamento à violência, seja de gênero, mas violência de um modo geral, as pessoas acham que não é com elas. E o dia que elas sofrem, pensando numa violência urbana, que é muito o jargão que a gente ouve, né? A Vânia entende muito mais disso do que eu, nem se compara o trabalho que ela já fez. Assim, aí as pessoas se apercebem. Mas até então não é com elas, o problema é do vizinho, o problema, né? E a violência contra as mulheres aqui na USP, o problema é dela, o problema... Então, assim, não é só a instituição que tem que mudar, eu acho que a gente tem que começar a refletir nos nossos grupos, nos nossos coletivos, e começar também a perceber qual é o nosso grau de responsabilização e comprometimento em relação a isso tudo. Por osmose, já que estou na biologia,
lembrar das minhas aulas de cursinho, por osmose nada vai acontecer, não é isso que vocês dizem? Que por osmose nada acontece? Essa é uma coisa que não vai acontecer. Então a gente também tem que se questionar, o que eu estou fazendo, se isso me incomoda tanto, se isso é uma coisa que eu não quero mais que aconteça, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu dou aula, onde eu participo, né, coletivamente, politicamente, o que eu estou fazendo? E me aproximar de quem está fazendo alguma coisa e dar meus pitacos, ouvir, querer saber, para que essas questões também mudem, para que saia do vazio e comece a dar algum resultado. Gente, infelizmente a gente vai ter que terminar, porque temos uma aula nessa sala, mas eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Foi ótimo, super instrutivo e bastante esclarecedor para o que a gente estava precisando dentro da nossa comunidade. Então, obrigada. Isso, convidada a voltar sempre.